renovação na sua vida. E hoje, gente, eu tenho um prazer enorme. Gente, eu tô me sentindo aqui agraciado por Deus pelo fato de ter aqui alguém que fez parte da minha história, da minha vida, quando eu era um pouco, não um pouco, né, mas quando eu era junior ali, para adolescente, naquela fase assim, bem abençoada. Essa pessoa me ajudou a viver uma intimidade com o Senhor Jesus, a viver um tempo de realmente de olhar para dentro e ver que existia alguém que poderia fazer uma diferença. E cá estou, meu povo, ajudando você também a viver esse processo de renovação. Está comigo aqui com muita honra. Deixa eu apresentar para você. Chama todo mundo, chama a vizinhança total aí, porque o videocast de hoje vai ser poderoso, maravilhoso demais. Está comigo aqui ela, pastora Naísa. Olá, boa noite a todos e vamos lá desse desafio de conversar com alguém que também já tem mudado e transformado vidas através do seu próprio estilo de vida. Uau, que bom, eu fico muito feliz, como já falei aqui. Sim. Me falta até palavras, né, para honrar a sua vida, a vida do pastor Gleice, que já esteve aqui, Sim. né, que vocês fizeram parte da minha vida, do meu processo de renovação. Se aqui estou hoje, é fruto também, né, da dedicação, do amor, do empenho, da entrega de vocês. E eu falo isso em rede nacional. Meu Olha Deus! Só, gente do céu. Meu Pastor Deus! Naís, eu te conheço, não é de ontem, como diz o Sim, outro. Mas é quem verdade. sabe os nossos telespectadores não conhecem ainda quem é a pastora Naísa, da onde que veio, qual é a família dela. Por favor, se apresente aí. Então, né, para vocês que não me conhecem, meu nome é Naísa Basquiroto, eu sou nascida na cidade. A primeira pessoa que veio para Jesus na minha família foi a minha avó, Doroteia de Biasi Basquiroto também. E assim veio a minha mãe, e daí lá na minha primeira juventude, lá na primeira isso, que eu vou deixar estou na claro juventude ainda tem muito gás para gastar aí, Sim. mas né, bem no começo ali com meus 20 anos, né, eu tive esse prazer também de caminhar ao longo desses 20 anos com o Johnny na época, né? Na época. Só Johnny, mas sempre a gente observava, eu e o meu esposo, o pastor Gladson, o quanto você era criativo, Sim. dinâmico. E eu nasci nessa igreja, fui crescendo, fui amadurecendo com o tempo também, aprendendo. Sim. E hoje somos líderes dos jovens ali da nossa igreja. Tá na veia, não adianta, né? Não, Já saí, já vira e voltamos. mexe, tá ali, tá Tô ali. né? Foi sempre uma vibe que eu gostei, sempre gosto, né? Sim. Gosto da agitação. É bom, é bom. A gente se sente mais jovem. Aí por isso que eu digo que eu estou na segunda juventude, porque a primeira eu passei contigo, a segunda eu tô passando com os de hoje. Que legal. E casada com o pastor Gladson, filhos? Sim, tenho 2 filhos, a Isabel de 13 e o Natan de 7. Uau. Mamãe? A mãe? A minha mãe, isso é a minha mãe, Nair, ela já está com seus 81 anos, 81 também é da igreja. Também. E também serviu também como líder de jovem, então eu não pude como escapar Não muito. tinha para onde correr. Não tinha. Minha Meu mãe foi a Deus do primeira céu. líder de jovens da Olha época só, dela, né? que bênção. A minha avó, a primeira guitarrista. Sua avó tocava guitarra. Guitarra, né? À frente Era uma do seu revolução. tempo. Não. Era A uma... minha família é meio uma à frente revolução. do seu tempo. A minha avó tocava, foi a primeira guitarrista da igreja, minha mãe a primeira líder de jovens Olha dali, só. né? E daí eu me tornei líder de adolescente, depois líder de adolescente com o pastor Gladson e hoje líder de jovens Uau, com que o bênção. pastor Gladson. Com o pastor, graças a Deus. Graças a Deus. Então, pastora, e para você, o que é renovar a mente? Eu estive pensando nessa pergunta, né? Eu acredito, assim, que renovar a mente é o frescor da mudança, Uau. mas também a habilidade de permanecer nessa mudança. Muito bom. Porque às vezes as pessoas querem mudar, desejo mudar, fazer algo para mudar, mas esquecem que no meio dessa mudança, toda mudança gera um desconforto, né? Do que tu tá acostumado para algo que você vai de novo, por isso o frescor da mudança. Mas você precisa ter a habilidade para permanecer nessa mudança que você deseja. Meu Deus do céu. Né? Então, entendemos que o processo seria diário?
Com certeza. Não tem como você mudar de repente, Sim. como um passe de mágica. Agora eu vou ser diferente. Muito Porque, né, agora, como nós falamos, estamos há tanto tempo juntos, né? Nos conhecemos há tanto tempo. Você mudou ao longo do processo. Eu mudei ao longo do processo. Então, eu não cheguei a ser quem eu sou hoje, de ontem para hoje. Uau. Né? Assim, passaram-se 20 anos. Aham. E esses 20 anos trouxe o aprendizado, que a gente também fala muito, processo. Toda mudança vai trazer um processo que nós precisamos ter essa habilidade para suportar esses processos. Porque, às vezes, o processo de mudança requer você mudar o que você estava acostumado a pensar, mudar aquilo que você estava acostumado a viver e mudar de direção, às vezes realmente contra a maré. E essa ida contra a maré requer esforço, essa Uau, habilidade. muito bom. Meu Deus do céu. E até hoje ainda postei um vídeo que eu achei muito interessante, que é o processo da borboleta ali. Sim, né? eu vi. Ela leva um tempo até ela realmente ser uma borboleta, tá dentro do casulo e tal. E o que eu acho muito interessante nisso, é que muitas pessoas, elas esquecem que existe um processo. Isso E mesmo. acabam se perdendo no meio do caminho. E hoje a gente vê uma geração que está se levantando aí, pastor, eu sou da geração passada, mas hoje a gente tem uma nova geração. E a pastora, né, liderou a geração passada e está liderando essa nova geração. Sim. Na sua visão, mudou alguma coisa? Bastante. É uma geração, tudo é muito rápido, e por achar que tudo é muito rápido, acha que os seus processos de mudança vão ser tão rápido quanto. Estamos acostumados, né? O celular nos traz isso. É uma pesquisa antes, né? As gerações passadas iam à biblioteca, né? Vamos falar assim, em nível de estudo. Mas hoje a gente acha tudo no celular. Tudo é muito rápido e isso faz a gente achar que tudo é rápido. E processo de mudança de mente, de renovar a mente, não é de um dia para o outro. Você precisa desse processo. E esse processo nem sempre é rápido. Sempre está também de acordo com o que eu estou disposto a mudar. Opa. Porque, às vezes, o processo tem um tempo, mas eu não estou querendo essa mudança agora. Muito bom. E o que você faz? Você para um processo e vai mais devagar. No caso do casulo, ela tem todo um processo e tem um tempo para ela ficar ali dentro daquele processo. Mas se por um acaso eu quiser ajudar e abrir o casulo, Já estragou. estragou as asas, ela nunca mais vai voar. Meu Deus do céu. Então, ela precisa do esforço próprio para que as asas sejam fortes o suficiente para suportar o peso dela. Meu Deus. Então, ela vai se tornar alguém grande, com um propósito grande, com um objetivo grande de vida, mas sem a habilidade de suportar o seu próprio suporte de qualidade que tem nela. Sim, a sua própria estrutura. Isso, essa palavra que eu estou procurando. Uma estrutura, por quê? Porque ela não passou pelo processo. O momento também será especial. E não esquece de dizer que você viu no videocast Renovamente. Pastora Thaís, nós terminamos aqui o último bloco e nós estamos falando sobre os processos que nós precisamos viver. Sim. Assim como a borboleta passa pelo processo, nós também, a geração de ontem e a geração de hoje. A geração de hoje, uma geração que tem muita informação, mas pouco conhecimento, vamos assim dizer. Porque eu ter informação é fácil, mas ter o real conhecimento. E nós vivemos isso diariamente, nós vemos que o quê? A informação chega e pessoas que não têm o processo do tempo, estão pegando a informação, trazendo aquilo como uma verdade absoluta, estão tentando colocar goela abaixo nessa nova geração. Pois bem, nós como os guerreiros da última geração, Nossa, aqueles foi forte. que levaram, sofreram e tal, e né, foi na prova do fogo. Foi. Né? Como que nós vamos fazer nesse processo de renovação para a gente conseguir conduzir esse povo a ter uma vida, essa geração que está vindo agora, a realmente ter uma vida diante do altar do Senhor. E não apenas ser um povo que tem a informação, mas não quero conhecer de verdade a palavra de Jesus. É uma pergunta muito desafiadora a responder, né? Porque, assim, como tu falou, né? Embora tenha muita informação, a prática em si do que é recebido, ela é mais lenta. Por quê? Porque a prática é o processo. Muito bom. Porque informação a gente tem, mas a prática, ela é algo que exige processo. Uma coisa simples.
né, a gente ouve muito falar isso. Eu tive o meu momento de secreto. E às vezes a gente ouve isso, né? Momento secreto é um tempo de oração, tal. Mas às vezes ela entende que ela precisa orar. Às vezes fica um tempo muito grande somente ouvindo uma canção e meditando, que é bom, é importante, mas não tem a prática do quebrantamento. E o quebrantamento é realmente o processo. Uau. Porque o que te leva à mudança e renovar a tua mente, como a palavra nos ensina, que renova a tua mente. Por que você vai precisar renovar a mente? Né? Um questionamento. Eu tenho tanta informação, eu conheço tantas coisas, eu preciso renovar a mente. Por quê? Para conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E é aí que entra um processo bem desafiador para essa geração. Porque devido ao grande fluxo de informação que recebemos, nós acabamos sendo aquele igual self-service. Esse eu quero, aquela ali me faz bem, aquele outro ali, não, acho que aquele ali está muito pesado, hoje eu não quero. Então, experimentar na renovação da nossa mente a boa, perfeita, agradável vontade é a vontade de Deus. E às vezes a vontade de Deus requer um processo em mim que eu não quero. Eu não quero renunciar certas coisas. Muito bom. Eu não quero renunciar, às vezes, os prazeres, que nem sempre está conectado a pecado, mas está conectado a um desafio de mudar a mente. Eu preciso mudar porque isso vai me fazer atrasar o meu processo de crescimento. A oração. Eu preciso entender que a oração ela precisa fazer parte da minha vida. E não apenas algo que é uma vez na semana. A gente não come uma vez na semana. E falar é algo teórico, todo mundo sabe. Sim. Todo mundo sabe que precisa orar, todo mundo sabe que precisa ler a palavra, né? Todo mundo sabe, não é novidade. Mas esse processo de trazer da mente para o coração, que é o desafio. Que é o desafio. Até eu estava essa semana conversando com um jovem, que ele também é daquela nossa época lá atrás, e aí eu estava questionando ele tal sobre a vida dele, como é que estava, se ele estava conseguindo ter tempo com Deus e tal, aquela coisa errada toda. Falei, a correria do dia a dia, eu não consigo muito. Aí eu falei para ele, então, deixa eu tentar aqui te ajudar e tentar tirar alguns paradigmas que nós colocamos realmente, né, na nossa mente, que é o quê? Que tem, eu sempre costumo dizer que tem o ideal e tem o real. Né? E o ideal é o quê? Eu vou conseguir um monte, eu vou ficar um tempão, eu vou orar muito, eu vou orar 1 hora, 2 horas, 3 horas por dia. É o ideal. Sim. E o real, eu não consigo orar nem 5 minutos. Pois bem, como na minha mente, a nossa mente, como é que ela funciona? Se eu, então, não consigo o ideal, que seria 1 hora por dia, eu não vou nem fazer o real. Sim. E aí eu sou burlado pela própria mente, no sentido do que nem faça, não adianta. Porque tu não consegue. Não consegue. Aí entra na frustração. Frustração. Eu não consigo. Então não vou nem mais tentar, porque não consigo. Sou um pecador. Meu Deus do céu, Meu lugar é no inferno, porque... já estou destinado, Sim. sabe? Eu não consigo mesmo, não adianta, não vai dar. Então assim, quando eu entendo, né, a veracidade da palavra de Deus e o processo de renovação na vida, eu entendo que o quê? Não é sobre as horas que eu fico, mas é sobre o tempo de qualidade que eu tenho. Muda tudo. Porque eu posso ter 5 minutos ali de oração, mas eu estou realmente mergulhado, a minha vida está realmente intensa naquele momento de oração, do que eu ter 1 hora e ficar ali com a minha mente viajando para lá e para cá e não sair do lugar. Foi o que eu tentei falar. Às vezes a gente fica ali 1 hora, mas a mente tá vagando. Bem isso mesmo. Tu tá em corpo, mas a mente tá vagando. E isso também é reflexo do nosso fluxo. Sim. Porque se a gente parar para pensar, você já viu, e não estou condenando, mas que a gente também faz, a gente para ver um Reels. A mente vaga. Tu tá ali, ó. O dedo vai. Quando tu vê... Não, é só 5 minutos. Quando tu realmente vê... Já passou 2 horas. Passou 2 horas. Muito real. Muito real. E nós precisamos
mudar isso, né? Por isso que, graças a Deus, nós estamos aqui hoje na tela da TV, temos aí no Instagram também. E, gente, e graças a Deus que nós podemos pegar você pela mão. Que essa 1 hora que você fica aqui na sexta-feira, ou no reprise amanhã, no sábado, ou no domingo, que você está com a gente, é justamente para pegar você pela mão e dizer, olha, é possível sim você viver uma renovação na sua vida nesses dias. E, pastora, você nasceu no lar cristão já? Sim, sim. E como que foi a tua vida, assim, nesse meio cristão, foi de quantos anos? De bebê. Eu nasci já na igreja. Já nasceu no lar cristão? Já. E o que eu aprendi, né? Eu nasci na igreja. E por nascer na igreja, tudo é muito comum para nós, né? A gente entende o fluxo, o que precisa fazer, o que não precisa fazer, mas mesmo assim, eu tive que ter um encontro com Jesus. É isso. Não é porque a minha avó era, né, já teve, e uma vez eu ouvi um pastor em um retiro, né, que a gente fazia muito retiro. Retiro eu sou apaixonada, porque Deus falou muito comigo em muitos retiros diferentes, em épocas diferentes. Que Deus, ele não tem netos. Olha. E tipo assim, eu não lembro nada daquele retiro, mas essa frase. Meu Deus, forte. Deus não tem netos. Forte. Você precisa ser filho. Meu Deus. E então isso eu trago para mim e ensino para os meus filhos. Eles nasceram também, mas eles precisam um dia se posicionar. Eu preciso entender que eu preciso de Jesus, né? Jesus morreu pela minha avó, pela minha mãe, mas por mim. Eu preciso ter esse encontro. E até quando tu estava falando ali a respeito da oração, o ideal e o que a gente consegue, eu me lembrei, eu viajei esses tempos aí para o Oeste, e eu lembro que eu sumi. E depois, assim, Deus me falou que a avó fazia muito isso. A gente saía em família, daqui a pouco a gente ficou, vó, onde é que você está? Ela sumia. Aí ela voltava, ela assim, eu estava orando. Olha só. Mas assim, coisa de 10, 5 minutos, aí tu estava falando, eu me lembrei. E eu fiz eu encontrei um lugar assim que tinha um rio, falei, vou lá ver o rio, né, no final assim da propriedade. E lá eu orei ao Senhor. E falei, Senhor, que não me deixe me perder pelo caminho, que eu mantenha a minha fé viva sempre. Meu Deus. Por que eu estou falando isso? Por causa de oração. Não foi uma oração que eu deitei ali, ajoelhei, fiquei 1 hora até poder falar isso. Eu tinha pouco tempo. E eu fui ali, falei com o Senhor, orei ao Senhor. E quando eu subi, né? Eles me chamaram, diz o pastor Glass, que me chamou várias vezes, eu ouvi uma só. Não sei se ele me chamou várias vezes, mas enfim. Aí depois em casa eu fiquei meditando, né? E Deus me lembrou que a avó fazia exatamente isso. De vez em quando ela sumia e voltava, orava ao Senhor. É importante aquela 1 hora? Porque, e uma coisa que eu aprendi a respeito de oração é que a gente não começa orando 1 hora. Ninguém começa. É isso. Bem isso. Processo. Muito bem colocado. A gente começa 5 minutos. Gente, a hora que a gente começa a orar 5 minutos, orei 5 minutos. Verdade. É isso. A gente, para tudo na vida, a gente faz isso. Quem tem filho pequeno vai saber o que eu estou falando. Se o teu filho dorme muito tarde, você não chega de uma forma abrupta e diz, agora você vai dormir 8 horas da noite. Uau, muito Você bem. começa meia-noite, começa às 11h30, você vai puxando devagarinho. Então, para quem, né, um ensinamento, não é um ensinamento, mas um conselho para quem quer ter uma vida de oração, chegar a orar 1 hora e depois aumentar, porque é bom e é importante, comece com 5 minutos. É isso. Tem que começar, né? Porque depois, tipo assim, quando que eu mudo? Quando tu esqueceu e já orou 10. É isso aí. É isso aí. Porque depois 5 minutos é uma canção e tu começa, Senhor. E assim também, a gente acha que com Deus a gente tem que falar, Senhor, meu Deus e meu Pai, Criador, né? Uma liturgia. Aquela Não, formalidade. gente, né? Eu falo às vezes para os jovens, Senhor, se vocês escutarem minhas orações. Às vezes a gente chega, Pai, é um negócio seguinte, o dia foi assim, mas eu quero te agradecer mesmo assim. Sim. Então, né, a minha oração lá na beira de um rio não foi 5 minutos, mas foi uma frase, Senhor, não me deixa me perder. Porque às vezes a gente quer ser como Marta. Sim. Trabalha na obra e quem está envolvido com a obra sabe que a gente tem pegada e vai. E às vezes a gente trabalha, mas esquece de ir aos pés de Jesus. Sim. Como A Maria, presença mesmo. que é a presença. Quando que tu vai conseguir ficar 2, 3 horas?
quando tu faz igual Maria. Você faz a obra, mas também fica aos pés só para ficar. Às vezes o silêncio, também eu não sei o que dizer, fica em silêncio. Sim. Como é que foi a história de Maria, só para os nossos telespectadores entenderem um pouquinho? Sim. Porque a gente conhece a história, né? Mas os nossos telespectadores, quem sabe assim, quem é essa que eles estão falando aí, o que... Marta e Maria. Isso, conta um pouquinho para nós. São duas irmãs amigas de Jesus, juntamente com Lázaro. Perfeito. Que Jesus ressuscitou. Mas antes desse caos de Jesus ressuscitar Lázaro, ele era uma família amiga de Jesus. Então, Jesus estava com frequência na casa deles. E entre uma dessas vezes, Marta foi receber os discípulos de Jesus, e aquela coisa de dona de casa, arruma a casa, põe a comida e tal, e vai chegando gente. E Jesus, né, ele não andava com 2, 3, só de arrancada era 12, era ele mais 12, e ali vinha uma multidão. Então, Marta começou a ficar muito preocupada, porque viu que tinha muita gente, ela sozinha não ia dar conta. Isso também fala a respeito de que ninguém consegue fazer as coisas sozinho, precisa de um outro. Muito bem. E ela, na verdade, ela esqueceu disso. Ela, em vez de ela, né, pedir às vezes para outra, ela foi para Maria, e Maria chegou e sentou, né? E Jesus começou a falar, e a ensinar, e ela ficou ali. Então, ela se incomodou, vendo que... A Marta se incomodou vendo que... Então, sozinha, esse poveiro, né? Como a gente fala, esse poveiro chegando, essa multidão, comida, como é que eu vou sustentar esse povo? Sim. E daí, Marta chega para Jesus. Ô, Jesus, tu não se importa que eu faço tudo sozinha? Né? Tudo sozinha, olha aí. E Jesus fala uma frase tão interessante, que ele não disse que o que ela estava fazendo não era importante, que fala para nós, que às vezes estamos na frente de trabalho, é importante você fazer o que você faz, é importante, né, quem está no louvor, fazer o louvor, é importante quem dá a palavra, é importante quem é o diácono, é importante a sua função, mas a tua função ela não pode substituir a tua essência de ser filho, de estar na presença. E Jesus falou, Marta, a boa parte que Maria está tendo não vai ser tirada, porque ela quer a minha presença, trazendo para nós, assim, que é a minha presença. Ele não disse, olha, Marta, você está errada, a Maria está certa. Não. Ele só disse que a Maria estava tendo não vai ser tirada. Agora, o que ela estava fazendo, o outro podia fazer. Meu Deus, forte demais. Não é? O que Marta estava fazendo era importante, era sim, e Jesus viu isso, mas outro podia fazer também. Marta ficou preocupada com os afazeres e Maria escolheu a melhor parte. Na sua vida, pastora, quando que foi que você viveu um processo de renovação, de verdade? Porque assim, você já falou, minha avó, minha mãe tiveram a experiência delas na vida com Deus. E é uma coisa que eu bato muito nessa tecla, porque uma coisa é eu ter uma experiência, outra coisa completamente diferente são os meus filhos. E, pastora, quando que foi na sua vida, aconteceu assim, que você pode olhar e dizer, foi naquele dia, naquela fase da minha vida, eu estava passando tal situação, de repente, Jesus veio e mudou completamente o meu destino. Sim, que eu tomei uma posição por Jesus, foi aos 13 para 14, assim, quando foi ali finalzinho de ano, mais ou menos numa época dessa. E eu tive uma experiência muito forte com Deus, assim, porque, assim, aquela coisa, nasceu na igreja, vai nos cultos, tá tudo legal, sabe cantar as músicas, mas um dia houve uma inquietação no meu coração. Eu sei que a gente estava, né, como é bem conhecido, crente ama comer, né, gente? Adoramos. E a gente ia para um almoço de domingo. E eu sei que, saindo da minha casa, eu passei pela rua que ia dar na igreja. E eu olhei assim, e estava eu e a mãe, a avó já tinha ido. Falei, mãe, se eu morrer agora, eu vou para o céu? Olha só, que pergunta. O que qualquer mãe vai dizer? Lógico, claro, você vai para o céu. Que pecado há. Mas a resposta dela não abafou a minha inquietação. Não te convenceu. Não me convenceu. Eu falei, por quê? Porque tudo, mesmo que assim, tudo que eu via e assistia na igreja,
fica, né, encucado na mente, como diz a palavra. E eu sei que eu perguntei de novo, tá, mas como é que a mãe sabe? A mãe daí, né, falou, claro que tu vai para o céu. E eu ouvi claramente a voz, hoje eu sei do Espírito Santo, será? Olha só. Só isso, será. Eu fui almoçar com esse será ecoando. Meu Deus, forte. Ecoando. E eu falei, e Deus falou comigo muito com os sonhos. E eu sonhei à noite, sonho de crente, tá? Que acabou o mundo. Meu Deus. Todo mundo foi arrebatado. Eu fiquei. Eita! E eu me desesperei, porque no meio do sonho, né? Acho que isso eu não falei para muita gente. Olha só. Nem tá, para os jovens de hoje. Agora está. Agora só eu, ele e você. E eu lembro que no sonho, Deus estava assim numa nuvem enorme apontando para mim, eu fugindo, porque eu falei, se eu for, eu vou para o inferno. No sonho, de uma inquietação. E eu lembro que quando houve isso, porque a minha avó sempre perguntava, quando que você vai se batizar? Olha só. Quando você... né? E por isso que eu acho que naquele dia houve esse start. E daí, depois desse sonho catastrófico... Meu Deus. Já tomou a decisão mesmo no sonho, se eu vou. E eu falei, falei para minha mãe e para a avó que estava junto, falei, eu vou me batizar. Aí elas me olharam assim, porque eu sempre falava, a resposta que eu dava para minha avó era... quando eu ficar bem velhinha igual a avó. E uma vez a avó me perguntou por quê. Ah, porque daí eu já vou ter vivido a vida, né? Aquela coisa. E a avó nunca, jamais, não, porque tu tem que ir para a igreja. Nunca. Eu acho que isso foi a sabedoria da mãe e da avó. Sim. Sempre, né? Com certeza me cobriram de oração. Então, naquele dia... E eu sempre queria o quê? Eu queria... realmente, assim, bem transparente. Eu queria viver o mundo, mas eu sabia que eu precisava amar a Jesus, que eu precisava servir ao Senhor com o meu fôlego de vida, mas eu queria fazer isso aos 70 anos, Sim. mais ou menos. E quando Deus me pegou ali com uns 13 para 14 anos, foi uma decisão firme, que eu sabia que era para nunca mais olhar para trás. Uau. Então, essa foi a minha experiência como tipo assim, nascida na igreja, um posicionamento. Eu preciso de Jesus por causa dos meus pecados. E daí, tempos depois, foi aquela história do pastor que ele falou, perfeito. Deus não tem netos. Então, reforçou coisas que Deus vinha falando comigo. E Deus faz isso, Deus não chega assim e te deixa perdido no meio de uma situação. Ele vem conversando contigo. Ao longo dos teus processos, porque isso, eu tinha 13 para 14. Como tu diz, né, naquela fase... Bem na fase. Bem difícil, né, embora eu não... A minha mãe, para isso, ela era muito firme, não me deixava sair nada. Graças a Deus por isso, que me ajudou muito. Mas a mente estava vagando. Estava vagando. Mas o meu coração junto. Então, eu estava na igreja, mas a minha cabeça e meu coração não. Então, quando eu senti esse será, que tipo assim, mas foi coincidência. Não, eu estava indo para o almoço. Quem é que vai para o almoço pensar se vai para o céu ou não vai? Então, eu olhei a igreja, sabe? Foi um start, assim. Eu lembro que, na época, quem era o meu pastor era o pastor Nilson Lopes, sim. Saudoso, né? Pai do pastor Júnior hoje, Nilson Lopes Júnior, meu pastor. Que essa família Lopes, né? A família Lopes, ela é meu pastor desde que eu me entendo de gente. Desde lá da... Desde sempre. Eles chegaram em Tubarão, eu tinha 9 para 10 anos. Então, esses processos na minha vida eu passei com o pastor Nilson, com a pastora Maria do Carmo. Um beijo para ela. E logo após, pastor Júnior, pastora Cléria. Então, eu lembro que a minha decisão foi, a partir de hoje, eu sou de Jesus. E, às vezes, é o que falta muito na nossa geração hoje. Né? Que é aquilo assim, quero a mudança, mas não tenho a habilidade para suportar as mudanças. Processo. E eu acho muito interessante, que até a pastora comentou aqui, nessa coisa de a avó lá não, né, ser rigorosa. E eu vejo assim que na minha vida também, né, a minha mãe e meu pai deixaram muito claro assim, Johnny, pelo amor de Deus, não seja um fanático. Eles falavam para mim, olha,
busca Jesus, ora e vai para a igreja, mas eu não quero ter um filho fanático. Sim. Eu acho que essa fala traz tanta leveza, sabe, ao ponto de eu não me desviar, não querer me desviar. Porque eu conheci um Jesus que realmente não é um Jesus que quer entrar em guerras, quer entrar em brigas. É um Jesus leve, cara. É um Jesus que anda de skate, é um Jesus que joga bola, sabe? É um Jesus que olha lá para a prostituta e diz, olha, aqui não tem pecado, que atira a primeira pedra, sabe? Não é um Jesus opressor que julga tudo e tal. Então, esse Jesus que traz essa leveza, não estou dizendo que tudo pode, não, muito pelo contrário, né? Porque se você tem um relacionamento com ele, você sabe que nada pode. Não é bem assim, mas nem tudo me convém. Né? Você já tem essa revelação, então não precisa estar. E eu acho que isso é muito importante para que nós venhamos levar essa geração de hoje, né, a não se perder amanhã no meio do caminho. Entender que o quê? A vida com Jesus é muito melhor do que qualquer outra vida. Porque se a gente olhar para trás, né, tu foi jovem cristã, eu também, adolescente, jovem cristã, e a gente passou pelos mesmos desafios que todos. Sim, porque a gente tinha amigo vida louca, tinha amigo que fazia as coisas tudo errado, mas graças a Deus o porquê que a gente teve essa diferença, o porquê que nós conseguimos lidar com as situações de maneira diferente. É uma situação que muitas pessoas hoje não conseguem. Elas estão, conforme o ambiente, é o verdadeiro crente camaleão. Camaleão. Conforme o ambiente que ela vai estar, ela se transforma naquele ambiente. Sim. Então, isso eu vejo que é algo que nós precisamos recalcular a rota. O Instagram é @Dione, D-I-O-N-E-J Nascimento. Você pode me seguir lá, todos os dias, conteúdos poderosos para a sua vida, tá bom? E, gente, nós estamos aqui nesse bate-papo tão maravilhoso. Hoje está comigo aqui minha convidada, a pastora Naísa Basquiroto. Para quem está chegando agora e não sabe, ela fez parte da minha... ali quando eu era junior, para adolescência, né, ela foi uma das líderes que me ajudaram, e hoje, se eu estou aqui e permanecendo fiel ao Senhor, devo primeiramente a Deus, claro, e também a vida da pastora Anaísa, do pastor Gladys, que se dedicaram com tanto amor pela causa do Senhor Jesus. Por isso que nós estamos aqui levando essa mensagem de vida, esperança e fé para você. Por quê? Porque se eu estou aqui, você também pode viver um processo de renovação na sua vida. Pastora Anaísa, nós terminamos aqui o último bloco fazendo uma pergunta. Como levar essa geração a viver uma revelação de verdade de quem Jesus é? Isso, e pensando na resposta, eu acredito, né, como a palavra nos ensina que Jesus falou que ninguém tem maior amor do que esse, dar a vida pelos seus amigos. Então aqui Jesus já diz que ele quer ser nosso amigo. Ele quer estar ao nosso lado. Mas no mesmo contexto, uns versículos após, eu falei, mas os meus amigos fazem o que eu mando, que entra naquilo que tu falou. Jesus não impõe, Jesus não chega com os 4 pés e diz assim, o negócio é o seguinte, eu morri na cruz, você me deve porque eu comprei com meu sangue. Jesus não faz isso. É isso aí. Ele diz, quem quiser, venha a mim. Ótimo. Eu estou à porta e bato, se alguém ouvir, se alguém entender. Então, Jesus fala muito claro que os seus amigos, eles fazem ou obedecem o que ele manda, e o que ele manda é leve. Só que essa leveza requer um processo de renovação da nossa mente. Muito bom. Por quê? Porque ele fala, vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Cansado do quê? Cansado de bater cabeça, cansado de às vezes, de... né? A nossa vida hoje não é diferente no sentido de problemas pessoais e familiares que da época de Jesus. Porque eles também tinham seus perrengues lá. Né? Mas nós hoje temos... com mais tecnologia, com mais modernidade, mas nós também temos... O ser humano continua sendo o mesmo ser humano no sentido de problemas emocionais, físicos, doenças, enfim. Então, Jesus fala, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, que eu vos aliviarei. Isso que fala de troca de fardo, né? Os próximos capítulos. Então, Jesus, ele nos aceita como estamos. E como essa geração vai ter a revelação de quem é Jesus? Entenda, Jesus te ama e tem um plano na tua vida. Não há mistério.
E não há tipo assim, uma receita de bolo para... Não, Jesus te ama. Ah, mas eu sou pecador, Jesus te ama. Ah, mas eu fiz tal e tal situação, Jesus te ama. E dentro disso que a pastora está falando, muitas pessoas têm dificuldade do quê? Ah, não, quando eu parar, aí eu vou. Quando eu parar de fazer tal coisa, quando eu parar de beber, quando eu parar de fumar, aí sim eu vou para uma igreja. Não, Jesus diz, vem como tá. Sim. Mas Jesus também não te diz e não nos diz que vai deixar como tá. Você vem como tá. E aí é caso do processo. Você vai passar por um processo de renovação da mente, de mudança, você vem como tá, você vai mudar. Mas você precisa ter a habilidade para que essa mudança pelo qual você se propõe seja permanente. Porque senão você entendeu, uau, Jesus é realmente que me ama, tem um plano na minha vida, entendi. Mas se você não renova a mente, não desce para o coração e não fica. Por que nós resistimos essas tentações né? de todas as formas? Porque nós temos a revelação que Jesus me ama, Ele tem um plano na minha vida, o plano dele é melhor que o meu para a minha vida, e que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E quantas pessoas que a gente já teve por perto, né? Até eu tenho vários testemunhos também, de pessoas que bebiam, pessoas que usavam drogas, pessoas que eram viciados em vários tipos de dependências aí, vamos assim dizer, e que a gente chegou perto das pessoas, elas começaram a caminhar com a gente, e a gente não precisou dizer assim, ó, tu tem que parar, Não. tu não pode mais fazer isso. Tem um exemplo lá na igreja de um senhor que estava indo e frequentando e tal, e um dia ele perguntou para mim, ô pastor, e tal, e beber assim, eu falei, querido, né? Quem vai te convencer, eu não vou dizer para ti se é pecado, se não é, não estou preocupado com isso. Eu fui real para ele, não estou preocupado com isso. Porque se o Espírito não te convencer do que é certo e o que é errado, não é o que eu vou falar que vai te convencer. E o tempo foi passando, chegou um dia, ele chegou para mim e falou, pastor Johnny, eu não estou mais bebendo, eu não estou mais fumando. E eu falei, foi o Espírito que libertou, sabe? Não foi o que o pastor Johnny disse que ele tinha que fazer. Não, mas é o Espírito que liberta. Então, essa revelação, as pessoas entenderem que quem faz, quem transforma, quem ministra é o Espírito. Elas só precisam o quê? Estar. Né? O meu convívio ali, ir para a igreja, só tem que estar indo. Tem que estar indo. Tem uma hora que, pum, vai virar uma chave que o Espírito pegou e a pessoa, pô, mudei de vida. E é ali que o poder de Jesus opera na vida das pessoas. Né? Mas tem o contexto, né? Você tem pessoas referenciais. Sim. Porque você conhece a verdade. E é essa verdade que vai libertar a tua mente. Perfeito. Porque a pessoa que está, vamos dizer, presa ou em um vício de qualquer espécie, ela usa aquilo ali para satisfazer a sua vida. Ela usa, ou a bebida, ou o cigarro, enfim, para que aquele momento lhe sirva de consolo. Às vezes de alegria, né? Por que as pessoas bebem? Ah, para relaxar. Happy hour, para relaxar. Mas quando você entende que você, quando está com o Senhor, é isso. Ele é a tua alegria. Ele te satisfaz. Você pode estar num ambiente entre amigos, que nem todos os meus amigos são crentes. Nem todos. E eu tenho amigos não cristãos, né, no sentido de não estar na igreja comigo. Eles bebem e eu não. Mas o que eles observam? Que mesmo sem eu estar na mesma vibe, eu sou feliz. Por quê? Porque quem me faz feliz não é um momento, não é isso aqui, mas é Jesus. Pastora, temos que encerrar o nosso vídeo. Mas deixa a sua mensagem final para os nossos telespectadores, por favor. Eu quero dizer a você que me ouve, que talvez é a primeira vez que me vê, e que você também tem a oportunidade de ter essa renovação na sua mente através de Jesus, porque Jesus ama a sua vida, independente de quem você seja ou do que você acha que você é. Jesus ama você por quem você é, em essência. Ele derramou o sangue precioso dele para nos dar uma nova chance de estar com ele numa intimidade. Então, o meu conselho,
ouve isso, grava no teu coração que você é especial para o Senhor. Uau, muito bom, gente. Muito obrigado pela sua audiência, pastora Anaísa. Obrigado também, que Deus abençoe. Casa para abençoar a sua vida. Gente, tenha um final de semana maravilhoso, que o Senhor esteja com você. Lembre-se sempre de avançar, nunca desistir e retroceder jamais. Que Deus abençoe. Beijão no coração. Tchau. Tchau.